Meu nome é Vitória Cação, eu tenho 22 anos e eu sou compositora e recentemente eu fui aprovada para estudar nos Estados Unidos em uma faculdade chamada Berklee College of Music, que é uma das faculdades mais competentes e profissionais do mundo em música contemporânea, e eu ganhei uma bolsa de estudos lá. E isso foi uma conquista muito grande, que há alguns anos eu nem sonharia que eu fosse conseguir. Hoje eu tenho um programa na TV que está para ser publicado, chamado Profissão Compositor, onde eu entrevisto compositores e a gente fala sobre composição, a gente toca algumas composições também. Eu tenho um repertório de bossa nova no YouTube e algumas músicas nesse estilo, num sambinha, numa coisa mais tranquila. Eu sou a primeira bailarina da minha academia. Não posso falar que eu sou a primeira bailarina porque a gente não tem esse título lá. Eu sou solista na minha academia de balé há alguns anos e isso é muito legal, isso é muito importante pra mim. Esse ano a gente faz o Aladdin, um teatro musical, e hoje eu tenho aproximadamente 400 composições iniciadas. Não que a gente termine todas, porque sabemos que nem todas funcionam. Quando você vai compor, você tem que compor 5 para uma ficar bacana, mas então você tem que compor 5. Então eu tenho aí umas 400 músicas, talvez umas 100 sejam bacanas e eu cante umas 30, sei lá. Mas é isso. Eu fiz bastantes cursos online sobre composição e sobre música para capacitação profissional, porque eu tinha muita dificuldade em saber o que fazer para ser uma compositora, para saber se eu podia ser uma compositora e para me permitir querer ser uma compositora. Quando eu entrei na música, eu era bastante nova, eu tinha 8 anos, e os meus pais me colocaram na aula de piano clássico na Mara Sintic. E aí eu fiz uns 8 anos de piano, mas nunca com aquela paixão, sabe? Muita disciplina. Adoraria dizer que eu sou mega disciplinada, que eu sei tocar muito, mas a verdade é que eu não estudava. E eu talvez tenha chegado ao 5º ano de piano em 8 anos. E eu gostava bastante, mas eu não era nada dedicada. E aí os meus pais falaram, bom, agora você vai pro primeiro colegial, vamos parar com música então pra você poder estudar e fazer um vestibular e ter um foco na vida e ser uma profissional. Falei, vambora. Só que eu fiquei 1 ano e meio sem tocar e senti muita falta. E aí o diretor do colégio entrou na sala e disse que ia fazer um festival de músicas autorais, que a gente tinha que escrever. E ali eu escrevi, de fato, a minha primeira composição. E escrevi a segunda, escrevi a terceira. E aí fui começando a escrever e os professores falavam coisas e eu escrevia, os meus colegas falavam coisas e aí eu começava a escrever. Eu fui perdendo o interesse pelas outras disciplinas e fui me interessando muito por composição. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha orientação, os meus pais não são da música, eles não tinham nem como garantir ou dizer ou incentivar, porque eles não sabiam se podia dar muito errado, a gente não tinha nenhuma referência na família. E aí o meu padrinho tem um casal de amigos, o Gugu e a Vivi, que são formados por Berklee. O Gugu é formado em Music Business e a Vivi é formada como compositora. Ela tem umas especificações também em música eletrônica e música clássica. E os dois são excelentes profissionais, eles trabalhavam em São Paulo na época. E eles me receberam e foi o primeiro contato profissional que eu tive e a primeira orientação profissional para a composição. Eu estava tão perdida no meu 3º colegial que o meu pai me colocou para ter acompanhamento profissional, orientação vocacional com uma psicóloga aqui de Bauru, incrível também, uma grande referência na área dela. E ela sempre falava, Vitória, e a música? Eu falava, não, doutora, a música é hobby. Eu falava, tem certeza? Eu falava, não, imagina, a música. E ela falava, e hoje eu trabalho com música, então assim, né? E quando eu fui falar com o Gugu e a Vivi, eles ouviram as minhas músicas, eles gostaram bastante. Eu tinha feito uma produção independente na época com o Ableton, que é um programa de produção digital. E aí eles me incentivaram, eles falaram, olha, a composição é a base da indústria da música. E a indústria da música é uma indústria muito grande, é uma indústria muito rica, e você tem tudo para ser uma compositora, mas você precisa estudar. Você precisa estar numa faculdade, você precisa investir nisso, você precisa ser profissional. Como que na época você sem orientação
comunicação, você tá num ambiente que só pensa no vestibular, e geralmente é só medicina, engenharia, direito. Aí na arquitetura que tava a arquitetura que está bastante em alta também, ou estava em alta na minha época, e acabou sendo o que eu fiz por um ano. Eu não tinha nem condições de pensar em realmente ser uma compositora, em ir para Berklee, imagina, nunca. Eu abri o site de Berklee, chorava, caía no choro, falava, não é pra mim, eu nunca vou conseguir. E nem me via lá, eu tinha muito medo e não falava pra ninguém. Eu cheguei a compor algumas coisas e mostrar para algumas pessoas. Aí meu pai tinha uma viola caipira aqui em casa, eu comecei a achar alguns acordes ali e mostrei pro meu pai algumas das minhas composições. E ele gostou e me deu um violão. Eu comecei a fazer aula com o Frederico Vanini, que é um rapaz da minha idade, que é um talento que não dá nem pra explicar. Ele ganhou uma bolsa de estudos na Espanha e foi embora estudar música. Toca guitarra flamenca, é incrível, se vocês pesquisarem o Blue Bacon dele na Espanha, é sensacional. E aí eu ia aprendendo insights na internet, do jeito que eu conseguia. A primeira música que eu toquei foi Unintended, da Muse, que é a banda favorita da minha prima, que é uma grande referência pessoal pra mim também. E é uma música dedilhada, bem bonitinha. E a segunda foi Wave, que é uma bossa nova do tom maravilhoso de Jobim. Porque a bossa nova entrou na minha vida de um jeito muito marcante. Aqui em casa, a novela era o momento de reunir a família. Então, a novela começava a passar, todo mundo sentava no sofá e a gente assistia e conversava. E eu lembro, até hoje, quando eu ouvi o Wave na abertura da novela e abri um caderno e comecei a escrever a letra, porque eu achei a letra tão linda. E aí, quando eu comecei a tocar violão, eu falei, eu preciso pegar essa música. Mas eu não sabia tocar, porque era um monte de 7, de 9, de um monte de coisa que eu não entendia nada. Então eu simplificava tudo, passava tudo pra primeira parte do braço do violão e ia aprendendo do jeito que dava. E assim eu construí um repertório que mais pra frente foi incrivelmente importante e decisivo pra eu conseguir entrar na faculdade sem saber. Então eu comecei a tocar no violão. Depois, aos poucos, eu fui comprando equipamento e fui começando a tocar na cidade. O André Alcântara foi o meu segundo professor, e aí ele foi trabalhar no Cruzeiro, foi embora também. É bom ser meu professor, as pessoas estão super bem quando elas me dão aula. Mas eu aprendi bastantes coisas com o André também, a gente chegou a compor algumas coisas juntos. E aí ele foi embora, eu fiquei sem professor de novo. E comecei a tocar nos bares. Ele me viu por tabela na faculdade, onde eu comecei a tocar, e me colocou nos bares de Bauru. Eu tive a Quarta-feira Brasileira, que era uma data semanal no mundo retrô, onde eu tocava só bossa nova. Isso foi muito bacana, porque eu precisei construir um repertório, eu precisava tocar 4 horas de bossa nova, que é um super desafio, que nem sei se eu sei tanta bossa nova. Então eu pegava MPB e colocava num ritmo mais tranquilo, numa batida mais tranquila, mais do meu estilo, assim, uma coisa mais quietinha. E aí comecei a tocar em bares, aí comecei a tocar em festivais, comecei a participar do grupo do Sonora e do Sarau das Minas, e aí fui gostando da produção, comecei a dar workshop com os cursos que eu fazia na internet. E aí a produtora, até que a produtora de um dos festivais me chamou para produzir 5 videoclipes, e daí nasceu a campanha Novo Amor. Quando eu fui para São Paulo, o Gugu e a Vivi disseram que eu precisava estudar. Então eles me recomendaram um site chamado Coursera, onde eu podia encontrar cursos de Berklee, da faculdade deles, gratuito para eu fazer. Eu podia comprar o certificado ou eu podia só assistir o curso. E daí eu comecei a fazer 1 curso, 2 cursos, produção no computador, composição da letra, instrumento. E eu acho que eu já fiz assim uns 15 cursos. E esse é um recurso muito legal, porque quando você começa a compor e você não tem uma orientação, você fica meio desesperado, você não sabe como proteger a sua música, você não sabe como você manda pro artista, você não sabe como você canta isso e mostra, você não sabe nada, como você grava, você não sabe nada. E ali você tem uma fonte incrível de conteúdo, de faculdades incríveis, de profissionais incríveis, tudo de graça. Aquilo ali mudou muito a minha vida, de verdade. Aquilo foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei, para eu aprender novas coisas, para eu fazer as minhas composições. Então hoje eu tenho um resultado muito incrível que eu não sonhava em ter. Eu demorei 6 anos para eu conseguir abrir o site de Berklee e realmente aplicar e continuar na minha aplicação. Porque quando eu saí do colegial, eu prestei 3 faculdades diferentes. Porque eu já não estava mais interessada nas matérias. Porque no fundo eu queria música, mas eu não conseguia admitir. A gente tem muito medo de ser quem a gente é, mas a verdade é que a gente tem que ser quem a gente é, porque as outras pessoas já existem. E aí eu prestei arquitetura, nutrição e jornalismo.
E aí escolhi ficar em arquitetura porque era na minha cidade, era aqui na Unesp. Mas eu ia pra faculdade e só queria tocar. Eu queria tocar na República, eu queria tocar no intervalo. A gente quase montou uma banda, né, 50s, com o Jais, com o Suzy e o Chewbacca. Era muito legal, assim, a gente tocava bastante. Mas eu cheguei a abandonar a faculdade mesmo em novembro, porque não tava dando mais. Eu já tava muito infeliz, eu não tava mais querendo sair do quarto, de cansada que eu tava de fazer uma coisa que não era pra mim. E era período integral, era muito chato, eu queria tocar. E sempre compondo. Então eu conversei com os meus pais, a minha mãe ficou incrivelmente brava, ela ficou muito preocupada, ela ficou sem falar comigo um tempo, e o meu pai tentou me apoiar do jeito que ele pôde, e eu saí da faculdade. Aí a gente concordou que eu fizesse uma faculdade nova no outro ano, era em 2016, eu já tinha perdido o prazo do Enem, então eu precisei ir para uma particular que fosse só de manhã. Aí eu fui na IT que fosse só de manhã, para eu poder me dedicar à música à tarde e à noite. Então eu fui na IT, meu pai sugeriu que eu fizesse direito, mas eu cheguei lá e vi o Vladimir e falei, não vai rolar fazer direito. E vi o marketing dentro da administração. Falei, pode ser legal. Então eu comecei a fazer administração. Lá eu conheci o professor Rogério, que foi quem me ajudou a começar a tocar em público para mais pessoas. E daí eu fui conhecer o André e etc. E aí quando eu fiz a administração, sempre trazendo a música, eu me formei mais cedo, por acidente de propósito. Eu não percebi que eu ia me formar mais cedo e acabei me formando mais cedo. E aí eu pedi para os meus pais 1 ano para eu tentar trabalhar com a música. E foi quando eu me dediquei mais aos bares e me dediquei aos festivais e conheci os produtores que me convidaram para fazer a campanha Novo Amor.